amigo. Sim, amigo querido, Espírito Santo. Sem você nada faz sentido. Nada podemos, nada somos, amigo. Ah, mas se tu estiveres conosco, todas as coisas são possíveis, amigo. Toma conta deste ambiente e faz do teu jeito mais uma vez. Traz a revelação da palavra aos nossos corações. Cada coração aqui seja um alvo para ser acertado pela tua flecha nessa noite. Aqui estão minhas irmãs preciosas, tuas filhas amadas. Ah, tu tens liberdade aqui, amigo querido. Tu tens liberdade aqui, amigo querido. Tu tens liberdade, o ambiente é teu, a casa é tua, e nós somos as tuas filhas. Então faz como te apraz aqui nessa noite. Glória ao nome de Jesus. Em teu santo lugar. Mostra-me tua face, Senhor. Mostra-me tua face. E não firme os meus pés, e eu viverei no teu santo lugar. Mostra-me tua face, Senhor. Tua glória e poder. Se eu apenas ver tua face, eu irei até o fim. Mostra-me tua face, Senhor. Mostra-me tua face. Então firme os meus pés, eu virei no teu santo. Oh, como Ele é bom. Como Ele é bom e como é bom estar numa casa profética, onde tudo vai se alinhando. Em tudo Deus ministra, em tudo Deus ministra. E eu só falei para Gabriela preciosa, me ajuda aí. E ela vem e traz o louvor da resposta da palavra. Deus te abençoe, minha preciosa. Eu amo tua vida. Tu és uma benção. Você pode tomar o seu assento agora, minha linda. Tributamos a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração nessa noite. Mais uma vez sou grata ao meu Pai, que com sua boa mão tem me sustentado até aqui. Louvo a Deus pela vida das nossas pastoras, Iraci, pastor Esther, todas as pastoras que aqui estão, minhas amigas queridas, pastora Zana, pastora Natasha, que estão me ajudando a cuidar do Davizinho. Deus abençoe vocês, todas as mulheres de Deus que aqui estão. Queridas, eu não sabia que ia pregar aqui, né, hoje à noite. Sabia que ia pregar aqui, mas não hoje à noite. Já tinha dado uma pregadinha de manhã, estava bem faceirinha. Falei, pronto, agora hoje eu estou livre, né? Por hoje eu estou livre. E pregador é assim, né, irmãs? A gente vem com a responsabilidade. Ficamos quase que tirando no 2 ou 1 para o ímpar ali, quem é que vai hoje? Porque
É uma casa profética dirigida pelo Espírito Santo, então a gente não sabe que dia, que momento vai pregar. E glória a Deus por isso. Assim é bem bom, a gente fica com a perna tremendo o congresso inteiro, né? A Paulinha teve aqui e disse que estava com a perna tremendo. A pastora Cris virou para mim e falou, é bem assim, né? Eu falei, só piora. Mas que Ele nos guarde sempre nesse amor, nesse temor, porque nós não somos profissionais de altar, queridas. E nunca queremos ser. Que sempre seremos filhas e flechas na mão do arqueiro, dispostas e disponíveis a serem usadas, mas sempre na dependência dEle. E a pastora Iraci, na hora do almoço, ela é bem querida. Quando eu estava bem faceirinha ali almoçando, pensando, agora vou tomar um banho, e só de noite vou lá só para receber, né? Ela falou, vai para o hotel, já comeu, né? Toma banhinho, descansa, que de noite tem a continuação. Hã? Eu falei, tá. Daí ainda ela disse, o Luiz Hermínio vai estar por lá à noite. Eu falei, ele vai estar doido para dar uma pregadinha. Mas ela disse que não, que hoje era com nós mesmo, com as mulheres aqui. Glória ao nome de Jesus. E eu quero dar prosseguimento àquilo que o Senhor me deu para repartir com vocês. Hoje de manhã nós falamos sobre o arco, sobre a aljava, sobre a flecha, mas ficou uma parte na palavra. E por mais que eu quisesse achar uma outra hoje à tarde, o Senhor falou, tu não ouviu o que a minha filha falou? É a continuação. Olha lá no tudo que eu liberei e tu anotou. Tu não falou tudo. Eu falei, então tá bom, vamos para lá então. E eu quero te convidar. Abrir a palavra mais uma vez em Isaías capítulo 49. Verso 1 e 2. Para ganhar tempo eu vou lendo na NVI que diz assim. Escutem-me vocês ilhas e ouçam vocês nações distantes. Antes de eu nascer, o Senhor me chamou. Desde o meu nascimento Ele fez menção do meu nome. E Ele fez da minha boca uma espada afiada, na sombra da sua mão Ele me escondeu. E Ele me tornou uma flecha polida e escondeu-me na sua aljava. Neste texto, vou repetir o que falei de manhã, visto que tem algumas menininhas a mais aqui à noite. Nesse texto em específico, o arqueiro aqui é o próprio Senhor. Então o arco e a aljava pertencem ao arqueiro. E a flecha nesse texto em específico se refere ao profeta. E eu queria falar um pouquinho desse arqueiro maravilhoso que é o nosso Senhor. Porque neste tempo em especial que nós estamos vivendo, nós precisamos nos lembrar de quem Ele é e nas mãos de quem nós estamos. Porque a igreja está vivendo um tempo de pressão aqui na terra, de todos os lados. Na quarta-feira, ministrando na nossa igreja, eu ainda falei que esses dias que antecedem a volta de Cristo, esses dias que o Senhor está levando a sua noiva a um alinhamento, são os dias que nós sentiremos essa pressão de fato. Porque por mais dificuldades que possamos passar, lutas e provações, em algum sentido ainda está muito confortável para alguns. E é em tempos de pressão, em tempos de crise, em tempos de provação, em tempos que o Senhor precisa alinhar o seu povo, que de fato a sua igreja se volta para Ele. Foi sempre assim no Antigo Testamento. E sempre que Deus queria promover algo extraordinário, Ele mandava uma pressão sobre a sua igreja. E aí o povo de fato se desperta, porque senão é muito fácil se distrair com as coisas dessa terra. É muito fácil se distrair com as coisas dessa terra. E se você não leu ainda, eu queria te convidar a ler o livro, eu acho que é o último, né, do pastor Jackson de Aquino. Noiva adúltera. Uau, que chamado para esse tempo. Você precisa ler esse livro tão extraordinário.
E o Senhor me levava a pensar, quando me deu essa palavra, sobre as habilidades de um verdadeiro arqueiro. Sabe, queridas, um verdadeiro arqueiro, ele possui algumas habilidades que são extremamente necessárias para que ele possa manusear bem um arco e uma flecha. E a primeira qualidade que um bom arqueiro precisa ter é precisão. E aí o Senhor me dizia: filha, eu sou preciso em tudo que faço. Ele não trabalha ao aquém, ele não atira flechas a esmo, não, ele é preciso em tudo que faz. Precisão não é exatamente perfeição. Precisão, quando você vai tentar pegar um exemplo prático, é você pegar algo, por exemplo, você pesa algo em várias balanças, e aí você vai ter um peso preciso. Você entende? As mulheres entendem bem. Elas adoram trepar numa balança para depois ficar tribulada. Lá na casa tem uma, ela se pesa na balança dela. Aí passa numa farmácia, tem uma balança. Não, mas eu vou só dar uma subidinha aqui para ver como é que tá. Ai, sangue de Jesus. E às vezes ela diz: emagreci, boba, só na balança dela. Chega na outra balança, sobe e diz que está 2 quilos a mais. Ela fala: obra do diabo. Nada. Por isso que tem que ter vários pesos para fazer a precisão, para chegar a algo mais exato, ao peso mais preciso. Mas aqui falando sobre o arqueiro, ele é preciso, detalhista, minucioso. Arqueiro também tem uma percepção clara, e quando fala de percepção, no sentido mais literal, é o efeito ou o ato de distinguir algo usando os seus 5 sentidos: visão, audição, olfato, paladar, tato, e também a sua mente, a cognição. É estar atento a tudo à sua volta, fazer uma leitura do ambiente, inclusive do tempo, do vento, para que seja uma percepção clara ao lançar a flecha e ela alcançar o alvo. Ele tem uma percepção clara de cada uma de nós. Esse arqueiro tem uma percepção muito clara de cada uma de nós. Mas não só de nós. Ele tem percepção clara de cada ambiente. Ele já percebeu tudo aqui nessa noite. E se você está no espírito também, porque só os espirituais são capazes de discernir as coisas do espírito, você está com uma percepção aguçada de tudo que Deus está fazendo desde ontem à noite e de tudo que Ele está liberando nesse ambiente. O arqueiro também precisa ter agilidade para disparar rapidamente e se movimentar novamente, quando ele está numa caçada ou quando ele está numa guerra. Se tem uma coisa que o nosso Deus tem, é agilidade. Esse arqueiro é ágil demais. Sabe, ele é paciente, mas ele é extremamente ágil. Ele é paciente porque se ele não tivesse paciência, nenhuma de nós estaria aqui. Porque quantas de nós já não provocou a ira do arqueiro? Quem nunca? Se levante, porque nós temos que ter uma conversa para tu me ensinar. Quem que aceitou já de cara o propósito? Quem que já disse: eis-me aqui, envia-me a mim? Que tem um bocado que diz: eis-me aqui, envia a pastora Sara. Eis-me aqui, envia a minha pastora. Envia a líder. Não, eis-me aqui. Quando a gente percebe a revelação que Isaías está tendo da glória de Deus, era como que uma conversa no céu, entre Pai, Filho e Espírito Santo, dizendo: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Ele se mete na conversa e diz: eis-me aqui, envia-me a mim. E o pai está procurando, esse arqueiro está procurando umas filhas assim, sabe, meia intrometida, não para a terra,
intrometida para entrar diante do Santo dos Santos e dizer: conta comigo nesse tempo. Eu estou aqui, Pai, conta comigo nesse tempo. Ele é ágil. Arqueiro precisa ter equilíbrio, uma boa postura. Ele tem equilíbrio. Eu falei hoje de manhã que o nosso Deus é um Deus extremamente equilibrado. Mesmo a sua justiça, pastora Anete, é cheia de amor e de misericórdia. Por isso que não existe justiça como a justiça do nosso Deus. Porque mesmo na justiça, Ele exerce misericórdia. Ninguém é como Ele. Sabe quando a gente sai do caminho? Sabe quando a gente tenta pegar um atalho? Sabe quando você faz tudo ao contrário daquilo que você sabia que era para fazer? Não estou falando de ignorantes, estou falando de filhos e filhas que sabem que já recebeu palavra, mas mesmo assim faz. Mas daqui a pouco tem uma percepção: meu Deus, eu não posso continuar dessa maneira. E aí você se volta para Ele em verdadeiro arrependimento. Ele não vai passar a mão na sua cabeça. Existem colheitas que nós teremos que fazer por causa de semeaduras erradas que nós fizemos. Mas Ele é tão misericordioso. Ele é tão misericordioso que mesmo exercendo a justiça, é como se Ele dissesse: cadê o cestinho da tua colheita? Segura aí de um lado que eu vou segurar do outro, e eu vou te dar graça neste tempo de colheita que você precisa passar. Mas eu estarei com você, porque senão você não suportaria passar os processos que precisamos passar. Esse arqueiro possui alguns atributos que são incomunicáveis. Quando a gente estuda sobre os atributos de Deus, existem alguns que são só dele. E eu preciso te lembrar aqui nessa noite. Por exemplo, a onipotência é só dele. Ninguém mais é onipotente. Por isso que Satanás e seus demônios, eles gostam de fazer barulho e arruaça, e na grande maioria amedrontam até o povo de Deus, muitas vezes por causa do barulho que eles fazem ensurdecedor. Eles querem ganhar as batalhas no grito. Mas Ele me pediu para te lembrar aqui hoje, mulher, que só Ele é onipotente. O todo-poderoso na batalha é só o nosso Senhor. Ninguém mais é o todo-poderoso. Mas Ele não é só onipotente, Ele é onisciente. Ele sabe todas as coisas. E antes de você pensar, ou a Bíblia diz que antes da palavra chegar na nossa boca, Ele já sabia o que nós ia falar. Então Ele é onisciente, Ele sabe de tudo. E deixa eu dizer para você, na sua onisciência, nada vai surpreendê-lo. Ou você acha que Deus anda fazendo planinho B, porque a situação da terra, a situação atual da nossa nação ou das nações da terra estão pegando Ele de surpresa? Não, minha linda, Ele não é pego de surpresa, mas Ele sempre terá o poder de nos surpreender. Ele não é pego de surpresa, mas sempre terá o poder de nos surpreender. Por isso que ninguém enjoa de servir a Ele quando o serve de todo o coração. Sabe, você conhece mulheres de Deus, e eu também, com seu cabelinho branco, anos de fé, e você vai falar com elas, elas têm experiências extraordinárias para contar, e você fica olhando assim quando elas começam a contar, sabe assim, quando os olhinhos viram para cima, elas entram naqueles lugares de revelação da glória dele, e você percebe que não existe nada na terra capaz de proporcionar o que só Ele é capaz de proporcionar àqueles que o servem, que o amam e que o buscam. Minha mãe hoje tem 86 anos de idade, já com bastante lapsos de esquecimento, já esqueceu muitas coisas, mas de Jesus ela não esquece. Os hinos que ela aprendeu, ela canta toda a vida. Se você quer ver ela feliz, começa a cantar uns hinos daqueles antigos com ela. Todas as vezes que eu chego para visitá-la, ela mora aqui em Camboriú com a minha irmã, lá no quarto dela está a sua Bíblia e o seu lugarzinho de oração.
E eu nunca saio de lá sem ela me abençoar. E também nunca me deixa sair sem eu orar por ela. Porque ela tem uma fé na minha oração que é uma coisa fora do comum. Quando ela está ruim, a minha irmã liga para mim ou me manda um áudio, e não importa onde eu estou. Ela diz: Sara, pelo amor de Deus, manda um áudio de oração para ela escutar a tua voz, que tu sabe que se ela escutar a tua voz, ela já fica boa. Porque ela ouviu o Senhor falar muitas vezes comigo: eu vou te usar para curar pessoas. E ela diz: tu carrega o dom que Ele te deu, e se tu orar, Ele vai curar. E eu oro, e dali a pouco, dali uns minutos, a minha irmã manda mensagem e diz: olha, acho que vou botar uma fotinho tua aqui no quarto dela agora, porque assim, né, se ela olhar para ti ou escutar a tua voz, já está melhor. Mas das coisas do Senhor ela nunca esquece. E às vezes eu estou com ela e eu peço para ela e eu falo: mãe, como é que foi mesmo que tu conheceu Jesus? Mãe, como é que foi mesmo a conversão de vocês? E ela me conta toda a vida. A mesma história, mas sempre com o mesmo brilho no olhar e a mesma paixão por Jesus. Quando ela teve a revelação de quem Jesus era. Não aquele Jesus morto que ela conhecia, que carregava no pescoço, mas um Jesus vivo e poderoso que mudou a vida do meu pai. Um cachaceiro, compulsivo, jogador, mas que um dia entrou numa igreja, ouviu sobre o evangelho da cruz, e antes do pastor fazer o convite, ele estava diante do altar dizendo: seu pastor, se é verdade que esse Jesus que tu está falando é poderoso para libertar e para salvar, então eu quero esse Jesus na minha vida. Dobrou o joelho aceitando Jesus. Minha mãe ficou desesperada, porque ele estava mudando da santa religião, correu lá na frente, quase arrancou o lado dele de tanto beliscar, e dizia: o que tu está fazendo aí, seu louco? O que a nossa família vai pensar? Ele olhou para ela como um bom sanguíneo, com um colérico decidido, e disse: Sena, eu não sei o que tu vai fazer da tua vida, mas eu nunca vi falar de um Jesus que nem esse pastor falou, e eu nunca senti uma coisa tão poderosa que nem eu estou sentindo agora. Eu não sei o que tu vai fazer, mas eu vou aceitar esse Jesus. E ela orou do lado dele e disse: Jesus dos crentes, se tu existe de verdade, tu é real como esse pastor acabou de pregar, e tu libertar o meu marido do vício, do jogo, e libertar ele, eu ver ele liberto, eu vou te servir todos os dias da minha vida. Meu pai levantou dali um novo homem. O irmão que ganhou ele para Jesus abraçou ele na porta da igreja. E ele disse: como é que a gente recebe o que esses crentes têm, seu maneca? Esses crentes falam uma língua diferente. Eu via uns falando essa língua chorando, outros falam essa língua e estavam rindo. Que coisa engraçada, mas me arrepiava tudo. Eu nunca senti um negócio desse. Como é que eu faço? O seu maneca disse: ah, seu Dinho, isso aí é o batismo no Espírito Santo. E se tu pedir, ele vai te batizar também, mas tem que orar, seu Dinho. Ensinou ele a orar simples assim na porta da igreja. E ele foi para casa decidido a ser batizado no Espírito Santo. E orou por horas naquela noite. Não foi batizado. No outro dia ele disse para minha mãe: bem que o seu maneca disse que tem que orar bastante, eu estou orando pouco. E aí ele foi aumentando o tempo de oração, e foi aumentando o tempo de oração, até o dia que ele estava trabalhando dentro da Consul e Joinville, montando um gabinete de geladeira. E ele disse que ele tinha vindo do almoxarifado, orando na hora do almoço. Quando ele está lá montando, ele recebe o batismo do Espírito Santo. Falou em línguas estranhas 3 dias e 3 noites sem parar. Vinha no ônibus especial com a mão na boca, e ele dizia: se eles falassem comigo, eu ia falar. Eu dizia: botava a mão na boca de novo. 3 dias e 3 noites sem parar, falando em línguas estranhas. Um italiano fanático, religioso, idólatra, ficou louco por Jesus. Ficou louco por Jesus. Ficou louco por Jesus. Pouco antes de Jesus levá-lo para a eternidade, com derrame na cama, e o Senhor tratando ele. Quando eu vi eles tirar meu pai com derrame de dentro de um carro, eu falei: Jesus, como isso com meu pai? Um homem de Deus, um homem valente, um ganhador de alma, um grande evangelista. E ele disse: é o meu amor na vida dele. E aquele tempo que meu pai passou na cama, eu entendi o que o Senhor tinha falado para mim. Porque
Ele vai tratar, Ele vai polir as suas flechas. Lá naquela cama, ele aprendeu a dizer eu te amo, como ele nunca tinha dito na vida inteirinha dele. Lá naquela cama, eu via todos os dias minha mãe levar o café para ele. E quando ela entregava o café para ele, ele dizia: Sena, eu já disse como tu é linda e como eu te amo. Nunca vi meu pai dizer isso. Você entende? Você entende o cuidado dele? E que aquilo que você pensa que é vingança é amor? Você entende que tem tratamentos que você acha que é juízo, e ele está dizendo: é o meu amor. Sabe por quê? Porque nós fomos acostumados com o evangelho de água de açúcar, de plumas e de colchão com massagem. E nós estamos com o ego super inflado e não aceitamos mais tratamento do Pai. Ele é um pai que ama, ele é um pai que provê, ele é um pai que cura, mas ele é um pai também que trata os filhos e filhas que ele ama. E se for necessário, como falei hoje de manhã, ele chama a flecha para um pit stop para polir de novo. E ele vai colocar de novo na aljava para que ela seja tratada verdadeiramente por ele. Ele sabe tudo. Essa onisciência dele que faz essas coisas. Poucos dias antes dele ir para o céu, eu estou dormindo lá uma noite, cuidando dele, tendo umas conversas teológicas que talvez a gente nunca teve. E numa noite daquela, esquentando um cafezinho para ele, muito frio, ele diz para mim: Sara, não vai demorar muito e Jesus vem me buscar. E eu começo a chorar e falo: pai, não fala uma coisa dessa. Eu estou orando tanto para ele te curar. Ele diz: não. Então pode parar de orar para ele me curar. Porque ele já disse para mim que ele vai me levar. E eu falei: pai, eu não queria isso. Ele falou: não, escuta. Quando eu morrer, eu não quero que vocês chorem. Vocês podem fazer um culto de celebração para o Senhor. Eu falei: por quê? Ele falou: porque ele me já levou lá. E eu vi a casa que eu vou morar, Sara. Sabe, Jesus prometeu antes de voltar para o céu. Eu li tanto o evangelho de São João, era assim que ele falava. Quando ele disse: não turbe o coração, porque eu vou preparar morada para vocês. Eu pensei a minha vida inteira: como será que essas casas, essas moradas que ele foi preparar? E ele me levou lá e ele mostrou a casa que eu vou morar, Sara. É tão linda, minha filha, é tão linda. Tem um jardim na frente. Eu perdia de vista, Sara, de tanta casa que era aquele jardim. Tem flores com cores que eu nunca vi aqui nessa terra. Tem uma grama lá que eu nunca vi nessa terra, Sara. Mas é tão linda, tão linda, tão linda a minha casa. Tão linda aquele jardim que eu estou louco que ele vem me buscar logo para ir para lá. Sabe, é sobre isso, minhas lindas. É sobre isso que ele está revelando aqui nesses dias. Ele sabe de tudo. E chegou mulheres aqui dizendo: será que ele não está vendo o que eu estou passando? E ele está te dizendo: filha, onisciência é inerente a mim. Eu estou vendo tudo, mas em tudo eu estou ministrando, eu estou me revelando, eu estou falando. Eu só preciso que você preste atenção aos sinais à sua volta que eu estou mandando. Mas ele também é onipresente. Isso só ele é, ninguém mais é. O que é isso, pastor? Ele está em todo lugar. Está aqui. E nós podemos sentir sua glória. Mas em qualquer parte deste globo terrestre, ou em qualquer outro planeta, ele também está presente. O que quer dizer? Que ele não perde o controle da situação.
Tudo está sob o seu controle, porque Ele está presente em todo lugar. E isso é só dele. Só Ele é capaz de fazer. Aí a gente olha para isso: onipotência, onisciência, onipresença, eternidade, que só Ele é eterno, que não teve começo nem fim. O homem é imortal. Nascemos, mas não vai morrer mais. Pode morrer o corpo físico, mas a Bíblia diz que depois disso segue-se o juízo. Ou com Ele ou sem Ele. Mas não somos eternos, nós tivemos um início, e o nosso início foi nele, e é para Ele que nós vamos voltar. Mas Ele é eterno, não teve começo e não tem fim. E uma coisa que eu amo nele: Ele é imutável. Isso não te dá segurança? Imutável. Se tem uma coisa difícil, é conviver com pessoas que estão mudando o tempo inteiro. E nisso me dá uma compaixão, às vezes, do marido da gente. Que se tem um serzinho complicado, falar baixinho. É nós, né, linda? A gente acorda com humor, com planejamento. Até meio-dia já trocamos de ideia, às vezes umas 2 vezes. De tarde já estão fazendo outra coisa totalmente diferente. Algumas, pela própria personalidade, modelo comportamental, são um pouco mais estáveis, né? Mas principalmente os maridos das sanguíneas, tadinhos. É só a graça de Jesus. Mas o Senhor dá graça, que sabe que nós precisamos deles, né? Muda com tanta frequência e é tão difícil, porque para quem lida com gente, para líderes, para pastoras, é tão difícil, porque às vezes a irmã chega tão animada, eu brinco, né? Chega às vezes naquele culto, naquela reunião de mulher, tu olha para ela, tá radiante, cuspindo fogo, sapateando, animada, encorajada. No outro dia, não parece mais a mesma pessoa, meu Deus. E algumas é tão forte isso que deixa transparecer tudo já de cara. Já chega com os cabelos meio... Já chega meio avacalhada e tu olha e quem conhece diz: ela não está bem hoje. Hoje ela não está muito bem. O que aconteceu? E de repente parece uma coisa, é que para ela é, para você pode não ser, mas para ela é muito difícil aquilo, parece que não vê solução, não vê saída. Aí tu precisa dar uma animada, mas e aquele dia que tu também não está para animar ninguém? Aí principalmente as coléricas tem que pedir muita graça para o Senhor. Porque às vezes elas conseguem a graça, as que já têm, né, o fruto do Espírito. Só olha, tranca a boca, mas os olhos às vezes já está matando a irmã. Porque tem uns olhar que é só a graça do Senhor. Ela só pensou, mas o olho já está denunciando. Precisa pedir para o Senhor me dar graça sobre esses olhos também, Senhor. Deus precisa dar muita graça para nós. Mas Ele é maravilhoso e nos sustenta com a sua mão poderosa e nos dá graça para lidar com essas pessoas. Sabe por quê? Porque esses atributos que eu acabei de falar são inerentes só dele, é incomunicável, não tem como repartir. Mas tem algumas qualidades e atributos comunicáveis. Por exemplo, o amor. O amor dele, ele comunica com a gente. Porque se não fosse o amor dele, ninguém aguentava ficar fazendo nada, principalmente na igreja. Por isso que toda mulher que tem um chamado do Senhor, e foi algo que ele me falou, e hoje eu quero orar aqui já no final, não vou pregar muito, fica tranquila aí. Eu quero orar para ele dar um batismo de amor em nós. Porque nós estamos precisando para esse tempo de pressão, é de um batismo de amor dele. É a coisa que eu mais peço para ele. Há muitos anos atrás eu já fui pastora de igreja.
Depois teve um tempo que ele me sacou da aljava e eu fui pregadora. Amei esse negócio de estar voando, pregando. Falei, meu Deus, que maravilha, nunca mais quero ser pastora local. Deus me livre, que tribulação. Eu vou lá e atiro a flecha, acerto o alvo. E as pastoras que ficam lá cuidando delas, que eu venho me embora. Feliz eu, hein? Ele me deixou ficar bem bobinha assim por um tempo. Quando pensei que estava bem realizado, ele falou, vem cá, tem um tratamento para ti, vou polir a flecha de novo. Não falei de manhã que tem a manutenção da flecha? Fala aí para tua amiga, tem manutenção, amiga. Fica bobinha não. Fica se achando não, que o arqueiro é exigente, o arqueiro é exigente, e a glória sempre será dele, o louvor sempre será dele, vai tributando a ele, você só é alguma coisa por causa dele, eu só sou alguma coisa por causa dele, nunca teve a ver conosco, sempre teve a ver com ele. Ele sabe tratar a gente. Quando eu estava assim voando, achando que era, vem a Covid, acaba tudo as agendas. E 2 anos antes da Covid ele tinha começado a falar onde eu ia pregar, ele levantava alguém e dizia, eu tenho um rebanho te esperando. Eu dizia, sangue e fogo. Que continue esperando Jesus, tem tanta gente que gosta, que quer, meu Deus amado. Eu tenho um rebanho te esperando, tenho um povo te esperando. Eu dei uma igreja para vocês, falava, não, tá doido, eu já tenho uma igreja, não precisa disso. E a coisa foi apertando, 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 quando não dava mais para fugir. Eu disse, tá bom, estou aqui, não vou brigar contigo, eu sei quem tu és. Então nós vamos. Conversei com meu esposo, ele falou, tu sabe que por mim eu já entendi o que o pai falou, é tu que está resistente aí. Eu falei, então, tu não foi pastor de igreja ainda, eu já fui lá atrás, eu sei como é o negócio. Ele falou, então, mas o pai está falando, Sara, não tem como fugir. Eu falei, é verdade. Então vamos obedecer, eu vou obedecer ao Senhor e a ti. Quando se desligamos da nossa igreja para abrir a igreja, começa a pandemia. A nossa igreja MEFAP nasceu dia 19 de abril de 2020, em plena pandemia. Isso foi registrada, mas foi 1 mês e pouco antes, quando nós ia fazer o primeiro culto, fechou tudo. Eu entrei em parafuso, falei, não, aí bateu a síndrome de Elias, só comigo que acontecem essas coisas. Falou, agora que eu fui obedecer, como que acontece uma crise mundial, nunca vi falar de um negócio desse. Entrei no quarto e entrei em parafuso. Nunca tive tanta revelação da glória quando você pensa que não sabe mais nada, quando ele tira o controle da tua mão, o negócio fica louco. Mas as revelações são poderosas. E aí ele começou a falar comigo. E ele foi falando, ele foi trazendo paz, ele foi estabilizando o negócio. Nós começamos a igreja na sala da nossa casa. Quando chega em novembro daquele ano, a igreja em pleno crescimento, alugamos salão, compra cadeira, tudo no meio da pandemia, tudo de máscara, aquela tribulação, perturbação, Jesus amado, principalmente, pensa uma colérica com uma máscara na cara, Jesus amado, sangue de Jesus tem poder, babava tudo naquele negócio. Aliás, você já deu glória a Deus para estar aí com a boca aberta e não tem máscara na tua cara hoje? Já agradeceu? Que eu agradeço todo dia depois disso. Alegria de poder estar junto com as irmãs, sentar uma do lado da outra, soa, transpira, dá glória a Deus a mesma coisa. E se a irmã te abraçar e te babar, dá glória a Deus também. Porque na pandemia a gente queria um abraço e não podia dar. Filho malagradecido. Quando chega novembro daquele ano, ele me permite parar no hospital. Briguei 7 dias naquela UTI para não ser entubada, clamando por graça e misericórdia, até que no 3º dia ele entrou porta dentro daquela UTI,
E eu tive uma das revelações mais impactantes da minha vida, porque ele foi lá para me tratar. Sentou na cadeira do lado da minha cama, e era tão poderosa a presença dele que a minha religiosidade ainda não deixava eu pegar. Eu sabia que era filha, mas não me sentia filha. Tiver alguém aqui hoje, nós vamos orar também. Suspeito que tenha. Sabe tudo na teoria que é filha, mas ainda não se sentiu a filhinha do papai. Ah, mas ele quer se revelar sim. E essa flecha que ele está disparando aqui vai te acertar nessa noite. E aí ele falou comigo. E a primeira frase que ele disse foi: Sara, eu não te trouxe aqui para te curar da Covid. Eu te trouxe aqui para te curar de ti mesma, porque você está se matando. E a segunda frase, ele me chama de filha. E ele diz: filha, existe uma impostora vivendo alguns anos dentro de ti. E tu acredita que é ela. Mas eu vou te revelar quem tu és. Eu vou te fazer lembrar a filha que eu te fiz para ser. E eu vou restaurar a tua essência de novo. Ah, meu Deus, meu Deus. E ali por 3 dias ele ficou ministrando ao meu coração. 3 dias chorando sem parar. Achei que eu ia enlouquecer. E quanto mais eu chorava, mais eu melhorava, mais a minha saturação subia. E o povo orando. E eu pensava que se eu chorasse, aí a saturação ia descer. E me dava crises terríveis de ansiedade. Mas quando eu comecei a chorar, por isso que eu choro que me acabo agora, que eu fiquei me prendendo por muito tempo. Agora eu choro. Quanto mais eu chorava, olhava para o aparelho, a saturação que estava em 86, 87, chegou, começou a ir para 89, começou a ir para 90, 92, eu, 95, 96, falei, nunca mais vou parar de chorar, meu Pai Santo. 3 dias chorando e ele ministrando. E aí ele revelou meu coração. E foi a oração para mim, tá, queridas? Saiba entender o que eu estou falando. A oração mais cruel que ele me ensinou a fazer. Porque mesmo depois que eu vim do hospital, e aí eu comecei a ter umas conversas com ele que eu nunca tinha tido na minha vida. Conversa de filha mesmo, sabe? Não aquela da serva que serve, porque até para orar a gente aprende a fazer aquelas orações altíssimo e soberano. Ele sabe que é tudo isso, fica tranquila, minha linda. Mas eu comecei a dizer, Pai, pelo amor de Deus, me ensina a falar contigo. Meu Deus, eu pensei que sabia orar. Espírito Santo, meu ajudador, vem aqui, como é que eu começo essa oração? Eu queria falar isso, fala para ele. E comecei a fazer umas coisas muito loucas assim. E numa daquelas orações ele disse, filha, Espírito Santo falando comigo, disse, filha, pede para o Pai revelar para ti mesmo o teu coração. Aí eu quase quis ensinar o Espírito Santo, de tão boa religiosa que era. Eu falei, mas não seria para ele revelar o coração dele para mim? Que eu aprendi assim, que é para a gente pedir revelação do coração dele. Ele falou, não, pede para o Pai mostrar o teu coração para ti mesma. Ah, meu Jesus amado. E eu inventei de orar isso. Estou te contando para ver se tu se encoraja a orar também. Fica rindo para mim não, vai para casa hoje e já pega a pedir. E eu comecei a dizer, então Pai, revela o meu coração para mim mesma, Senhor. Revela o meu coração para mim mesma, Senhor. O que tem dentro do meu coração ainda, Senhor, que não está alinhado? E aí aconteciam umas coisas naturais no dia a dia. O meu marido falava uma coisa, eu ia responder para o Marco. Quando eu ia responder, ele dizia na minha mente, aquela mesma voz que disse para mim que era para pedir para o Pai revelar o coração, dizia assim, tá vendo, filha, o que tem dentro do teu coração ainda? Meu Jesus amado, eu olhava para o Marco, botava a mão na boca, e ele dizia, o que tu ia falar mesmo, amor? Eu falava, nada. Ia lá para o quarto, dobrava o joelho, chorava e dizia, meu Deus, isso aí ainda está dentro de mim, Pai. E ele dizia, então, mas eu posso te tratar. E eu dizia, então me trata, Pai, me trata, limpa isso, tira, arranca, eu não quero mais isso. Passava uns dias, ia na igreja, a pastora querida se recuperando, as irmãs tudo amada, gentil com a gente, mas sempre tem aquelas do tratamento. De repente me olhava, largava umas coisas assim. Quando eu ia responder, a voz dizia, tá vendo, filha, como que é o teu coração ainda? E eu olhava para ela, começava a chorar pior, que era tão forte, que a lágrima descia na hora. Ela dizia, meu Deus, pastora, tá tudo bem? Tá tudo bem, querida, não tem nada a ver contigo.
Ah, minhas lindas, foi quase um ano assim. Que ano de tratamento de Deus. Ele quer revelar o nosso coração para nós mesmos. Quando a gente pensa que já ama bastante, que já sabe, eu sou tão querida, eu sou tão boazinha, é só pedir que Ele mostre ao nosso coração. Mas esse atributo dele, que é o amor, sabe, queridas, ele não vai te ensinar o amor, ele vai se revelar para ti, porque ele é o próprio amor, na palavra mais profunda que você possa entender. Ele é o amor, e hoje ele está aqui para nos dar esse batismo de amor. E não importa o modelo comportamental, não importa esse negócio de temperamento, porque tem gente, né, que descobre o seu modelo comportamental, faz os testes e aí sai com aquilo ali na mão para dizer, eu sou assim, me aguenta. Não, querida, não tem nada a ver. Quem é cheia do Espírito Santo, quem nasceu de novo e recebeu o Espírito Santo, o temperamento não te domina mais. Não é ele que manda no teu comportamento, mas o fruto do Espírito veio para moldar o nosso temperamento e o nosso comportamento. E amor é inerente ao fruto do Espírito. Pode ser colérica, tem coisas que Deus preserva, é a nossa personalidade, é o jeito que a gente é. Ele nos fez assim, e glória a Deus que é tudo diferente, porque nessas diferenças vem o tratamento. Ai, aleluia. Ele bota uma calma perto de uma agitada e faz elas se amar. Tem que amar, tu precisa dela, ela precisa de ti. Meu Deus, não tem nada a ver comigo, tem tudo a ver contigo. Imagina se fosse tudo no mesmo comportamento, vivendo juntos, se matavam tudo. O casamento é a maior prova da criatividade divina. Pega o sanguíneo hemorrágico, bota um fleumático perto. O mundo está desabando e ele está calmo, pensando o que vai dizer. E às vezes pensa a tarde toda e não diz nada. E o sanguíneo sapateando, cuspindo fogo, querendo alguém para brigar. Fala pelo menos alguma coisa. E a pessoa está lá e diz, não tenho nada para falar. Mas o que tu tem? Nada. Mas tu sabe que tem alguma coisa, mas não sai, não adianta. É a lixa, é o cuidado dele na nossa vida. Pega os coléricos, né? O temperamento da ação. E bota sentadinho, às vezes, para ser liderado por um melancólico. Ou uma melancólica. E o colérico está lá embaixo, atribulado, olhando e dizendo, meu Deus, será que não enxergou? Vai pisar em cima daquele vaso ali, ó, vai dar um trupicão. E o melancólico está aqui na adoração. Esqueceu da terra. E o colérico está querendo controlar o ambiente. E eu já falei aqui de manhã que o melhor jeito de um colérico adorar é fecha os olhos, santo. Mira na eternidade. Para de olhar as coisas à tua volta. Esquece o controle. Até porque tu não controla nada. O controle pertence a ele e acabou-se. Choralaramachei. Deixa ele fazer do jeito dele. É assim que ele vai nos tratando. É assim que ele vai nos tratando. E não importa o jeito e o modelo, importa esse batismo de amor que ele nos dá e comunica sobre nós. Sabe algo que é inerente ao caráter dele, que precisa aparecer em nós? A bondade. Num mundo egoísta, manipulador, vamos falar do mundo, não, nós não somos assim, né? Manipulador, interesseiro, que faz as coisas por interesse. Se ela for querida comigo, eu vou ser querida com ela. Não, inerente ao caráter dele é a bondade. Oralaramachê. E a bondade mais pura na sua essência, aquela que não espera nada em troca, aquela que é boa porque é boa, aquela que se comporta com bondade porque sabe que isso é inerente ao Deus que a criou. Então ela quer transmitir isso para as pessoas que estão à sua volta, porque é bom. Sabe o que é inerente ao caráter dele? A sua justiça,
a retidão, o cumprimento. E Ele deseja, Ele anseia que os seus filhos na terra mostrem a sua justiça, sendo filhos e filhas justas. Sabe, não tendo dois pesos nem duas medidas. Sabe, não tratando pessoas de forma diferente. Porque sabe que ela tem, ou porque sabe que ela é, ou porque algo vai lhe favorecer. Sabe aquele negócio? Não, é justo com todos. Trata todos com igualdade. E quando precisa manifestar justiça, manifesta justiça, porque sabe que isso é inerente ao caráter do seu pai. Justo, é justo. É seu, não é, não é. Mas pode me favorecer, mas é seu, não. Então devolva para quem é, então diga de quem é, então fale quem foi que fez. Não fique querendo agir com injustiças. Ah, pastora, mas o mundo é dos espertos. Não, não, esse mundo jaz no maligno, diz a Bíblia. O sistema deste mundo é corrupto e é maligno, mas filhos e filhas manifestam o caráter do seu Deus, do seu Pai, e eles manifestam justiça na terra. E quando você precisar da justiça dele, acredite, Ele tem um tribunal, Ele tem um trono firmado em justiça. E você pode ir diante dEle. E você pode arguir diante dEle. Essa semana eu orei com uma irmã lá na igreja. Uma senhora já. Guardando seu dinheirinho, aposentada. Para comprar um carro, pagar à vista. E ela chegou e falou: pastora, eu tenho perdido o sono. Pastora, eu estou muito mal. E ela me contou a história. Eu comprei o carro, eu paguei à vista, pastora. Fiz a transferência, o moço me deu toda a documentação dizendo que tal dia ia fazer a vistoria e transferir. E começou a se enrolar, enfim, para encurtar a história, o genro foi ver. O carro ainda tem uma pendência financeira do proprietário anterior. Perdeu o prazo da vistoria e o homem da revenda, injusto, distratou ela, distratou o genro e disse: me processe se quiser, que eu só vou ganhar tempo. Arrogante. E eu olhei para aquela senhora com tanto amor, sabe, uma mulher de Deus, uma mulher coerente, uma mulher que está sempre ali. E eu falei: minha linda, é assim mesmo a história como você está me contando? Porque para você ir diante do tribunal dele e pedir a justiça dele, você precisa saber se a justiça que você está pedindo, você está inserida de forma justa nela. Porque você vai pedir a justiça dele e ele não tem dois pesos e duas medidas. A balança dele é justa. E eu falei: filha, porque nós podemos orar quando a justiça da terra falha. Ela falou: pastor, eu procurei um advogado, tá, tudo que se pode fazer está sendo feito, mas nada se resolve. Agora deu busca e apreensão do carro. O carrinho que eu uso, pastora, para vir para a igreja. O carrinho que eu fazia as visitas, o carro que eu uso só para mim, pastor, e agora está preso na garagem. Eu falei: é assim a história como você está me contando? É assim, pastora, diante de Deus. Eu falei: então nós podemos ir diante do tribunal dele. Está entendendo o que ele está liberando aqui? Quando você manifesta a justiça dele, você também pode ir diante dele e dizer: pai, trata a minha causa com justiça. Trata a minha causa com justiça. E eu entrei diante do Senhor junto com ela, exercendo a autoridade que Ele nos deu como igreja. Ele diz que aquilo que nós ligasse na terra vai ser ligado no céu, segundo a sua vontade e o seu propósito. Acontece sim. E eu creio que logo logo essa irmã vai estar dando testemunho, porque eu disse: pai, nós estamos pedindo a tua justiça. A justiça da terra pode falhar, pai, mas a tua justiça é perfeita, a tua justiça é perfeita. Por isso que nós estamos orando como igreja, um clamor da igreja, dizendo: pai, estabelece a tua justiça sobre a nossa nação, porque nós queremos manifestar a tua justiça. Por isso que eu creio que o pai está reunindo o seu povo, a sua igreja, inclusive aqui desde ontem, para nos alinhar, para que o nosso caráter esteja alinhado com o caráter dele, porque a justiça de Deus haverá de ser estabelecida na terra, e eu creio e oro por isso. Então nós precisamos estar alinhados com a justiça do Pai. Ah, minhas lindas, mas tem algo que é do caráter dele, e eu estou indo para encerrar, que é a misericórdia, e eu sou apaixonada nisso. E a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã.
Então nós só estamos aqui porque hoje cedinho a misericórdia dele se renovou sobre a nossa vida. A palavra misericórdia é a junção de duas palavras: mísero e cardia. Mísero de miserabilidade, de miséria. Cardia, de coração. Então quando a gente chega diante dele dizendo: Pai, tem misericórdia de mim, é como a gente está dizendo: Pai, pega as minhas misérias e põe dentro do teu coração, porque o teu coração é cheio de amor. Mas às vezes a gente quer misericórdia para a gente, né? E por que quando nós tratamos as outras pessoas, às vezes nós não queremos a mesma misericórdia para elas? Sabe o que eu escuto o Senhor dizendo para nós aqui, mulheres? Estou alinhando vocês, minhas flechas, e estou revelando para vocês aquilo que é inerente ao meu caráter, para que vocês manifestem. Porque neste tempo Deus está liberando aqui desde ontem e dizendo que Ele está nos alinhando, porque nós seremos lançadas. Olha quanta flecha tem aqui, o Pai vai lançar. E nós precisamos manifestar isso. Sabe aquela pessoa que às vezes te faz perder a paciência? Sempre vai ter, querida. Sabe aquela que, pois então, principalmente para quem tem um chamado, quando aquela fica boa, está na hora da gente enviar. Aí o Senhor começa a falar e diz: eu tratei ela, deixa ela ir agora, porque agora é a vez de eu usar ela. Aí começa a vir mais um bocadinho de novo. Chega lá e abraça a gente e diz: pastora, meu Deus, é a igreja que eu estava procurando. Jesus, eu cheguei aqui, eu senti uma coisa diferente, eu estava desigrejado, mas o Pai falou comigo. E tu olha, alguns o Senhor já dá um relatório para a gente. Eu digo: que linda. O que eu vou dizer, né? E ela diz: eu quero ficar aqui pertinho de tu. Pois agora a igreja não é minha, a casa não é minha, o rebanho não é meu. A igreja tem um dono, o rebanho tem um supremo pastor. Nós só estamos ali para servir a mesa do Pai. E quem somos nós para não olhar com misericórdia? Mas há uma unção tão poderosa sendo liberada neste ambiente, nessa noite, que vai nos alinhar a isso. Corações mais cheios de amor, batismo de amor. Corações mais cheios de bondade, corações mais cheios de justiça e corações mais cheios de misericórdia. Essa é a igreja que o Pai está alinhando. E sabe, queridos, queridas, quando eu pensava nesta palavra hoje à tarde, lia sobre ela, quando eu cheguei aqui, novamente Ele me lembrou de uma flecha chamada Moisés, que Ele usou para resgatar uma nação inteira da escravidão, sob a promessa de conduzi-los à terra prometida. Nem vou falar de Moisés, vocês todos são leitora de Bíblia, conhecem a história de Moisés, vocês sabem todos os tratamentos que ele passou, até estar apto para estar diante do povo. Não sabe? Sabe. Mas chega um dia, que aquele povo que Moisés deu praticamente a vida dele, peca contra o Senhor e peca terrivelmente. E o Senhor tem uma conversa com Moisés e diz: Moisés, eu não vou mais andar junto com vocês. Vou levar vocês para onde eu disse que levaria. Vou mandar o meu anjo contigo. Entra um desespero em Moisés. Um desespero em Moisés. E ele diz: Senhor... Não, Senhor, não. Ele não quer nem ter essa conversa. Ele diz: Senhor, não é meu, porque o Senhor diz: tu pega esse teu povo. Ele diz: não, o povo não é meu, o povo é teu.
O povo é teu, e o que vão dizer as nações vizinhas? Não, 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 Senhor, não, anjo não. Se a tua presença não for comigo, tu não me deixa levantar o pé desse lugar. Era tudo o que ele queria ouvir Moisés dizer. O desespero da alma de Moisés foi tão grande, que o Senhor muda o decreto na mesma hora e diz: Moisés, então a minha presença vai contigo, e é a minha presença que vai te fazer descansar. Sabe, minhas lindas, Ele está olhando aqui nessa noite, como eu falei hoje de manhã, procurando aquelas que caçam pela presença dEle. Sabe, que não querem mais simplesmente a mão dEle pelo que Ele possa dar ou pelo que Ele possa fazer. É esse tempo de alinhamento da noiva que vai chegar para Ele, como nós vamos fazer aqui agora, e dizer: Pai, se a tua presença não for comigo, eu não vou para lugar nenhum, eu vou ficar aqui agarrado contigo, eu vou ficar aqui lutando contigo, porque sem a tua presença eu não sou nada. E eu não posso fazer nada, então eu quero a tua presença, eu desejo a tua presença. É esse mesmo Moisés, essa mesma flecha que tem uma intimidade tão grande com ele, que chega ao ponto de dizer: eu te rogo, rogar é mais do que pedir, é implorar, eu te rogo que tu me mostres a tua face. É a oração mais ousada que a gente vai ver na Bíblia. Eu te rogo que tu mostres a tua face. Eu já vi a tua mão, eu sei do que a tua mão é capaz, mas eu quero é a tua face. E a fome dele era tão grande, e orações assim terão respostas que também ninguém nunca teve. O Senhor olha para ele e diz: Moisés, nunca ninguém me pediu isso, e nenhum homem viu a minha face e viveu. Mas, porém, todavia, já que tu pediu o que ninguém pediu, dá uma olhadinha para essa irmã aí e diz: tu já pediu alguma coisa para ele que ninguém pediu? Já que tu pediu, Moisés, o que ninguém pediu, eu vou fazer aquilo também que nunca fiz. Vou preparar um lugar na fenda da rocha, apontando para Cristo, tipificando Cristo. Eu vou te colocar na fenda da rocha, vou te cobrir com as minhas mãos, e toda a minha glória passará por ti, e tu me verás pelas costas. Sabe, por aquele momento foi aquilo, mas mais de 2000 anos depois, quando Cristo está na terra em forma de homem, um dia ele vai ao monte e ele leva aqueles que eram mais metidinhos, assim, que gostavam de estar mais perto, levava os melhores puxão de orelha também. E a Bíblia diz que ele se transfigura na frente deles e revela a eles toda a sua glória. Seu rosto brilhava de forma que eles não podiam ver, e é como se abrisse uma fenda na eternidade. Eu não estou dizendo que essa é a explicação teológica correta, mas escute, a Bíblia diz que naquele monte, naquele dia, desce Moisés e Elias, a lei e os profetas representados no monte, e conversavam com ele face a face. Uma oração de mais de 2000 anos. Eu quero ver a tua face. O tempo é outro, é o tempo da graça, não tinha nada a ver com a lei, não tinha nada a ver com o Antigo Testamento. Ah, minhas queridas, para tudo esse povo quer uma explicação teológica, para tudo eles querem uma explicação teológica. Eu estou vivendo num tempo que eu não abro mão dessa palavra, porque ela é uma verdade inerrante, mas nós estamos vivendo um tempo de revelação, e nós estamos numa casa profética nessa noite, e está descendo revelações do céu, instigando corações de mulheres aqui, para dizer: te volte para o coração do Pai, ouse orar o que você nunca orou, ouse pedir revelação da glória como você nunca pediu, ouse entrar no secreto e dizer: eu quero ver a tua face. Ouse, porque para as ousadas
Fica de pé, em nome de Jesus. Para as ousadas haverá respostas. Na altura da tua petição, quando ela for com todo o teu coração, quando ela for com toda a tua alma, e quando ela for dirigida pelo Espírito no teu espírito. É sobre isso que nós queremos orar aqui nessa noite, nos lembrando de quem Ele é, o arqueiro que faz o polimento das flechas, quem Ele é, o Todo-Poderoso, onipotente, onisciente, onipresente, tem o controle de tudo, não perdeu o controle de nada, faz coisas extraordinárias que é impossível traduzir em palavras. Sabe, queridas, eu sou prova viva desse amor e desse cuidado deles. Não haveria força em mim, coragem em mim, habilidade em mim para estar aqui, muito menos para estar pregando para você e falando da grandeza dele, se não fosse a graça dele sobre a minha vida. Eu estou aqui debaixo de uma palavra dele, e é por isso que eu falo com tanta convicção, porque eu tenho vivido isso. Sabe, eu tenho vivido isso. Eu tenho vivido dias de dores intensas, dias do moer da azeitona, mas é no moer da azeitona que sai o mais perfeito azeite. Dias que eu digo, eu não vou suportar, que eu não vou aguentar essa dor, Pai. Mas nesses dias eu tenho tido revelação do amor dele, da graça dele que tem me surpreendido. Eu o conheço há muito tempo. Jesus foi apresentado para mim assim que eu me conheço por gente. Eu nasci numa casa por misericórdia do Senhor, que já conhecia o Senhor. Mas ao longo do tempo vai tendo os tratamentos de Deus na vida da gente, e aí as revelações vão chegando. E em momentos assim, do espremer da azeitona, é que a graça dele se manifesta. Quando eu digo, não dá, Pai, eu não vou conseguir, ele diz, dá sim. E tu vai, porque eu sou contigo. É a minha graça que te sustenta e te coloca de pé. E eu estou falando para você, minha linda, que chegou aqui nessa noite, quem sabe achando que você não vai suportar esse tempo que a igreja está vivendo. Vai sim, nós vamos suportar sim, porque foi por um tempo como esse que nós fomos chamadas. E essa graça dele que está inundando essa casa, esse ambiente, essa porção que foi liberada para este congresso de mulheres, e que está sendo derramada aqui, vai te fortalecer, vai te habilitar para sermos lançadas e acertarmos o alvo que Ele quer. Porque não é o alvo que nós queremos, é o que Ele quer. Não é ser o que nós queremos, é ser o que Ele quer. Não é estar onde nós queremos, você já entendeu isso? É estar onde Ele quer. Por isso Ele está nos alinhando aqui nessa noite. E eu preciso fazer um convite aqui nessa noite. Eu quero que você comece a orar no Espírito agora. Mas se existe aqui no nosso meio mulheres, filhas, que quem sabe já provaram dessa graça, já fizeram tantas coisas para o Pai, mas estão vivendo um tempo desalinhada, sabe, minha linda? Eu não sei o que aconteceu, que entristeceu o teu coração. Quem sabe tu está andando longe da presença, fora do propósito. Quem sabe não está nem congregando, não tem nenhuma igreja mais que você frequenta. Pastor, eu fui ferida, mas tenha certeza, não foi o Pai que te feriu, mas tu entrou aqui, o Espírito Santo te trouxe aqui, você está aqui. Quem sabe afastada dos caminhos dele, mas ouviu a voz dele agora falar no teu coração, e você sabe que você precisa voltar. Você sabe que você não vai ter paz e alegria nessa terra em outro lugar, a não ser na presença dele. Se você está vivendo isso, está neste momento, eu quero te convidar, sai do teu lugar e chega aqui à frente. Eu quero orar especialmente por você.
Eu quero orar para que o teu coração seja alinhado ao coração dele. Eu quero orar para que você faça dessa noite a noite da tua reconciliação com ele. É um tempo de arrependimento, é um tempo de chegar diante dele e dizer: Pai, eu estou voltando para o lugar de filha. Pai, tem misericórdia de mim, eu não quero mais viver assim, Pai. Eu quero me reconciliar contigo. Eu quero voltar para o lugar de filha. Eu quero voltar para um lugar de aliança. Eu quero orar por mulheres aqui que estão vivendo isso, estão caminhando sozinha, estão caminhando longe, sabe, foi ferida e não consegue mais estar no lugar de filha, pois o pai está te esperando, o passo é teu. Quando o filho pródigo deu em si, foi ele que voltou. Ele disse: eu vou me levantar e vou encontrar o meu pai. E quando ele foi encontrar o pai já estava no caminho correndo ao seu encontro. Moisés permaneceu no monte. Eu vou convidar nossas pastoras amadas que estão aqui para orar com elas agora. Essa oração de reconciliação. Você precisa verbalizar com a tua boca, minha linda. Diga: Pai, me perdoa, Pai. Pai, eu quero voltar, Pai. Diga, minha linda, diga. O Pai vai te abraçar aqui nessa noite. Olha quantas filhas estão sendo alinhadas novamente ao coração do Pai nessa noite. O mundo não é o teu lugar. O mundo não é o teu lugar. A casa do Pai é o teu lugar. A casa do Pai é o teu lugar. A casa do Pai é o teu lugar. Paizinho, recebe, Pai. Nós estamos orando, Senhor, e concordando com a entrega das tuas filhas nesse altar. Essa mulher que está te pedindo perdão agora, a minha irmã preciosa, Senhor, perdoa ela agora, lava com teu sangue, Pai. Restaura ela ao lugar de filha. Restaura ela ao lugar de filha. Restaura ela ao lugar de filha. Coloca um calçado novo, uma veste nova. Coloca um anel de novo no dedo dela, Pai. Larabaxeira, larabaxei. Mostra-me tua face, tua glória e poder. O céu está em festa. O céu está em festa. Você pode se alegrar. Você pode se alegrar por isso. Eu quero pedir algo agora. Eu quero pedir algo agora. Não vai dar para vir tudo aqui na frente. Nós não vamos ter espaço para isso. Mas eu queria que tu segurasse a mão de uma amiga aí perto de você agora e orasse em concordância com ela agora. Vamos pedir um batismo de amor dele aqui nessa noite, vamos? Pai, nós queremos um batismo de amor. Diga, Pai, eu quero um batismo de amor. Mas não só para mim, para minha irmã que está orando comigo também. Nós queremos um batismo do teu amor, porque nós queremos mostrar, Pai, o teu caráter aonde nós estivermos. Pai, para onde tu nos lançar, Pai, nós queremos mostrar o teu amor. É a marca desta igreja, é a marca da noiva de Cristo. Um amor pujante, um amor poderoso, um amor cheio de misericórdia. Comece a orar com ela agora. Se o Senhor tomar a tua boca agora, deixa Ele te usar. Aqui tem as profetas do Senhor. Você que é uma profeta do Senhor, comece a profetizar na vida dessa amiga agora. Comece a receber agora um batismo de amor. Comece a receber agora um batismo de amor. Mostra-me tua face.
caralabaxê. Dai-nos, 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 amigo. Vem com o teu amor, vem com o teu amor, vem com a tua graça, vem com a tua graça, vem com a tua misericórdia. Choralarabaxê. Orerebaxê, caralarabaxê. Oralerebaxê. Dai-nos um batismo de amor, Pai. Um batismo de amor. Um batismo de amor. Um batismo de amor. Amor transbordante. Alinha-nos ao teu coração nesse tempo. Alinha-nos ao teu coração. O teu coração é cheio de amor. O teu coração é cheio de amor. O teu coração é cheio de amor. Agora seja o abraço dele na vida de uma amiga e do teu lado. Seja o abraço dele. Seja o abraço dele. Talvez tudo que ela mais precisa é o abraço dele. Transmite o amor dele nesse abraço para ela agora.